Olá, pessoa, dando as caras aqui novamente. Vamos falar de Pietro Baldi hoje, só que hoje é um desafio maior. É complicado falar sobre isso aqui, porque a didática que sua voz usa para explicar as coisas, aparentemente parece que está repetindo o que vai falando, mas não é. Ele usa essa didática da própria espiral, que é a forma que a inteligência se manifesta no universo, desde o processo de criação, da expansão, né, ao processo de contração novamente para o universo entrar em outra dimensão, que seria a dimensão alfa, que é o retorno à alfa, né. Então, a forma que sua voz, que inspirou Pietro Baldi, vem ensinar as coisas, ela falar de algo, expandir aquilo ali, depois recuar novamente, ou seja, a espiral se fechar num ponto e se abrir novamente naquele conhecimento, mas de uma forma mais aprofundada. Ou seja, cada vez mais vai aprofundando em algo que já foi falado. Porque o conhecimento, nosso conhecimento, ele é limitado ainda pelo campo do relativo, né? Então a espiritualidade superior, ela não pode dar uma dosagem muito grande e a gente não entender nada. Então vai se abrindo a espiral, depois se fecha, se abre num limite maior, se fecha, se abre num limite ainda maior, e aquele conhecimento vai sendo cada vez mais reforçado, a nossa compreensão dentro do campo do relativo. Então a gente vai falar, ou vamos tentar falar um pouco, é complexo isso aqui. Esse capítulo e o próximo capítulo são capítulos assim muito complexos para se falar, sabe? Então, dentro das minhas limitações, eu vou tentar passar alguma coisa aqui para vocês. E me perdoe alguma coisa também. Só uma curiosidade aqui, quem estiver percebendo o vídeo aí, as minhas costas aqui é o fundo, para mim é o lado esquerdo, para vocês eu acho que vai ficar invertido, talvez seja o lado direito. Nós temos a minha gatinha, a Shakira, que está dormindo ali abaixo dos livros. Meu irmão me deu uma bolsa e eu coloquei ela ali na minha estante. E a Shakira achou aquele espaço ali muito bom para ela tirar as suas sonecas durante o dia. Então ela está ali tranquila. Bom, é um desafio para mim falar sobre esse capítulo. Eu vou ter que falar alguns conceitos da ciência que eu não tenho domínio, eu não sou físico, eu sou tão grosseiro quanto vocês para falar sobre isso aqui. É apenas um vislumbre das coisas que o Pietro Baldi colocou nessa obra, A Grande Síntese. E tentando fazer uma ponte, né, com essa ciência moderna, a ciência da física quântica, em seus conceitos atuais também. Assim, de uma forma muito rasa. E eu peço desculpa a quem tem conhecimento realmente, porque aqui é mais a intenção. Então, o Pietro Baldi, ele começa falando o estudo da fase beta, essa fase da energia. Assim, adiantando um pouco aqui, essa fase beta, que é chamada de fase energia, é o que o Pietro Baldi vem falar, que o processo de evolução de nós, enquanto consciências eternas aprisionadas na matéria, com o surgimento do cosmos, nós vamos passar por processos. Isso aí independe da nossa vontade. A própria natureza vai se reorganizando e cada vez se tornando mais sutil a matéria. A matéria é a substância de Deus. Então, quando ocorre aquilo que o Pietro Baldi classifica de uma forma até antropológica de queda, que seria a queda dos anjos, ou seria a consciência sábia se fechando, e começa um processo novamente de despertar, a matéria densa que surge lá, que vai surgindo com o surgimento do cosmos, ela começa um processo de irradiação para formas de energia
cada vez mais sutil. Então essa fase beta, que para o Pietro Baldi é uma fase que já começou, que é a transição da fase gama, onde a matéria ela surgiu, né, de uma forma assim mais, como que eu vou usar, mais condensada, mais material mesmo, mais grosseira. Ela vai passando por processos de radiação em que ela vai se tornando cada vez mais sutil. É isso que a gente pode entender de uma forma assim simplificada, o que seja essa fase beta, que é essa fase de energia. Porque aqui eu peguei alguns exemplos, eu estabeleci alguns raciocínios também, eu gosto de fazer essas pontes. Essa fase de energia, ela acelera o mundo, acelera o tempo. A gente vê que a consciência, à medida que ela vai desculpe, enrolando a língua aqui, ela vai se restabelecendo novamente, ela vai tomando consciência de si, ela começa a avançar no conhecimento também. Então, tudo que começou lá, desde as sociedades agrícolas, a formação das cidades, até a criação das indústrias, da produção em massa, do avanço da filosofia, do avanço da ciência, na Idade Moderna principalmente, né? Então tudo isso é um processo, faz parte desse processo da matéria se tornar mais sutil. A energia vai se transformando, ela vai mudando as estruturas atômicas. E a gente presenciou isso muito assim quando entramos no século XX, porque ocorreu uma aceleração, as indústrias, né, a tecnologia, tudo isso acelerou. Se o tempo do século XIX, ele ainda era demarcado pelo sino da igreja, o sino batia de manhã, né, era a hora de despertar, ou então o galo cantando, né, e o sino demarcava o tempo também, para determinar o fim de um dia. Então era um modelo de sociedade menos acelerada. E quando entramos no século XX, que os historiadores chamam de breve século, o tempo se acelerou ainda mais. E quando a gente entra na década de 70, 80, a tecnologia vai se transformando até que surja a internet, aí o tempo deu um salto. Então tudo isso influencia nos nossos pensamentos, porque o pensamento se torna mais rápido. E a matéria também, ela vai acelerando seu processo de desagregação para formas mais sutis. Assim, só para vocês terem uma noção do que o Pietro Baldi está falando, dessa fase beta, que é a fase de energia. Então, esse processo, ele vai levar à fase alfa, que é a fase original do universo. Assim, falando de uma forma técnica, científica, antes mesmo desse caldo cósmico, antes do Big Bang, onde nós éramos apenas consciências pensantes girando em torno de um grande sol, que é a grande consciência, que a gente dá vários nomes. E um deles a gente pode chamar de Deus. Então essa manifestação de amor, ela irradia e ela se faz presente ainda no mundo da matéria, estabelecendo essa força pulsante que faz com que a consciência que se adormeceu, as consciências que se adormeceram, voltem a despertar novamente, num processo árduo, sofrido, prolongado, que a gente chama de evolução. Desde as formas mais primitivas, falando especificamente do planeta Terra, até essa forma aqui que vos fala, que é a forma humana, onde a consciência deixou todos esses estágios, o estágio de habitar plantas, habitar animais, até habitar a forma hominal.
E aqui ela já tem um diálogo, ela criou um alfabeto, e agora ela criou está criando um alfabeto digital. Ela está acelerando a mente. É claro que isso tem consequências, porque existe um processo de adaptação. Então, a gente sofre a questão da ansiedade, enfim, um monte de coisas que vocês podem fazer pontes aí para vocês entenderem a lógica do que nós estamos falando. Isso é inevitável, é o processo da evolução, porque nós não podemos estar presos à matéria. A matéria, nós precisamos domesticar a matéria. O que quer dizer domesticar a matéria? Vencermos os impulsos que existem, os impulsos biológicos, os impulsos sexuais, os impulsos de ódio que leva à guerra, os impulsos fera que existem nesse lado sombra que foi produzido pela queda da consciência que se fechou na matéria. Muito lógico, né? Isso aqui que estou falando. Então esse processo ele continua e agora nós estamos entrando nessa fase beta, em que tudo se torna cada vez mais acelerado. E fica aquele saudosismo realmente do século XX, da era vitoriana, né, do século XIX, mas agora as coisas vão se acelerar cada vez mais. E é preciso adaptação. Eu vou ler só uma parte aqui. Ele fala assim: ao observarmos o transformismo das formas dinâmicas, delineamos agora também as características das individuações típicas. E na transformação encontramos o conceito e a lei que as governa. Aqui ele vai falar assim, os três aspectos. Depois que eu vou entrar nisso aqui, aspecto estático, dinâmico e conceitual da fase beta, poderão dessa forma fundir-se numa única exposição. Isso tornará o nosso passo mais ágil e veloz. É porque ele está falando que saindo dessa fase gama e entrando nessa fase beta, exclusivamente, que a gente está falando nesse capítulo, é uma tendência à união dessas forças e uma aceleração da consciência. Por isso que a velocidade vai acelerando e vai ocorrendo um processo de desagregação dessa irradiação da matéria, surgindo formas mais sutis. Eu vou entrar aqui logo no texto, um pouco embaraçado aqui no começo, mas é só o começo que às vezes eu sinto embaraço aqui, mas depois vai rendendo. E se o vídeo ficar longo, eu vou dividir o vídeo em dois, porque aqui tem muita informação e eu quero fazer um diálogo com a ciência. Porque a obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, ela dialoga muito com a ciência. Então Pietro Baldi inicia o capítulo afirmando que ao observarmos o transformismo das formas dinâmicas, começamos a reconhecer as características das individuações e a lei que as governa. Ou seja, percebemos a presença da inteligência imanente, o Deus em imanência, operando silenciosamente por trás da evolução das formas. Aqui ele está falando assim, ó, que vai lá, nós estamos num caldo cósmico, como a física quântica, ela já chegou a essa conclusão, né? Porque existe uma manifestação invisível de onde surgiu tudo. É um campo de energia, que hoje os cientistas chamam de campo de Higgs, né? Então ali vai formar as partículas, num processo ali, um determinismo, é isso que o Pietro Baldi está falando. A manifestação inteligente, ela está ali, é isso que ele está dizendo. Não é obra do acaso, é o processo de queda em que a consciência se aprisionou. Ela saiu do estado alfa, entrou nesse estado gama. O estado gama é o estado em que vai se formar matéria, entenderam agora? Então ele está falando assim que essa imanência, ou seja, Deus se fazendo presente na natureza, fazendo o determinismo da natureza, o processo começa a acontecer de uma forma inteligente. Então vai surgindo as forças
E essas forças vão determinando o surgimento das formas. Os átomos vão se unindo, formando moléculas. Aí a gente vai ver surgir galáxias. As galáxias, seguindo o determinismo da gravidade, vai formando planetas, satélites, sistemas, como nós temos a nossa galáxia Via Láctea. É isso que o Pietro Baldi está falando, né? Porque se a ciência usa uma linguagem, aqui nós estamos encaixando o espiritualismo, mostrando, né, que esse processo, a gente olhar para esse processo por um lado espiritualista e científico, existe essa conciliação. Nós somos seres pensantes, nós buscamos querer entender quem nós somos, porque nós pensamos, porque nós sentimos. A gente não pode reduzir isso a apenas uma visão materialista. A gente sabe que existe esse mistério, o mistério do surgimento do universo, o mistério da evolução que levou ao que a gente chama de pensamento, algo tão abstrato. Nós não podemos mais nos fechar. Nós estamos entrando na era que o Pietro Baldi chama de a era do espírito. E na ciência, né, o predomínio da física quântica, que trouxe conceitos que abalou uma das mentes mais brilhantes do século XX, que foi o Albert Einstein, que concebia o universo, um universo mais estático, aquele universo de Newton. Então, quando você se depara com as leis da física quântica, quando você começa a estudar as partículas, o negócio começa a embaralhar a mente. O racional começa a entrar numa fronteira com o transcendente. Compreender agora como que a coisa não é tão simples assim, e a gente fica negando as coisas, ter uma concepção apenas ateísta. O próprio Pietro Baldi fala, a ciência ela quer buscar a unificação, né, das forças, as três forças, acho que são três, a gravidade, a força forte, a força fraca, acho que é a força elétrica, acho que é uma coisa assim. Tá aqui, depois eu vou falar um pouco. Então essas são as forças que fizeram com que todo esse universo surgisse, elas determinando, né, essa relação com o macro que foi surgindo, né, as galáxias, todos os sistemas, né, os buracos negros, embora buraco negro já entra nesse campo mais da física quântica, que o negócio bagunça, né? Mas é isso, entendeu? Essas forças elementares que hoje a ciência tenta unificar, mas não consegue, que determinaram que surgissem tudo. Então, se isso for um produto do acaso, foram bilhões e bilhões e bilhões de acasos. Usando aqui uma forma exagerada para vocês entenderem. Não foi acaso. Realmente é uma presença de inteligência, né? E essa filosofia do Pietro Baldi, quando você começa a estudar ela, que você faz essa conexão com a ciência e o espiritualismo, você caminha mais tranquilo. Você consegue realmente obter respostas que satisfaçam a sua alma. É muito gratificante estudar a ciência. É muito gratificante unir ciência e espiritualismo. Porque são ramos do mesmo conhecimento. É a mesma coisa, fica um grupinho de lá dos criacionistas. Fica outro grupinho daqui dos evolucionistas. Um combatendo o outro. E o Pietro Baldi, o que ele faz? Ele une tudo, é o monismo. Nós viemos do todo, nós estamos voltando ao todo. Criacionismo, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Evolucionismo, a natureza, o determinismo de Deus nesse processo de evolução novamente, onde a consciência, aprisionada na matéria, começa a despertar novamente, passar por processo, até que ela se torne em estado alfa novamente. Entenderam agora como que é o negócio? Então, tem muita coisa que eu vou tentar passar por algumas coisas. O surgimento do universo, ainda em seu estado primordial, da fase alfa, que é o estado que eu falei para vocês, onde vai surgir a fase gama, que é a fase matéria. Assim, vamos entender aqui, dentro da linguagem do Pietro Baldi, o universo primordial, o universo que sempre existiu para além do tempo e espaço, é o universo alfa.
É o que o Pietro Baldi chama de sistema. É onde eu falei para vocês, assim, peguem os vídeos antigos, quem estiver interessado, e acompanhem. Existia apenas o uno, não existia individualidade. Então, dentro essa compreensão relativa que o Pietro Baldi tenta fazer, através da intuição, né, ele mostra que esse uno se multiplicou em consciências. E ele deu liberdade a essas consciências, ele deu livre-arbítrio a essas consciências, que não tinham formas. Não estamos falando de ser humano, não. Nós estamos falando aqui de manifestação num campo alfa. Está para além da nossa compreensão. Isso aqui é uma visão intuitiva, não é uma visão racionalista. A gente está usando conceitos antropológicos para tentar mostrar um pouco disso. Então, nesse estado uno, que é o estado original, que a gente chama de Deus, que é um pensamento vivo, consciente, irradiante de amor, ele concebeu criar. Só que ele criou onde não existe tempo. O tempo e o espaço faz parte da matéria. Perceberam agora? Isso é uma característica da matéria. No todo, no uno, não existe isso. Não existe tempo, não existe espaço. Porque se fosse assim, Deus seria matéria. Deus seria mortal. Como nós somos filhos de Deus, nós não somos matéria, nós não somos mortais. Entenderam? Então, só que a matéria, ela é a própria manifestação de Deus, ela é a substância de Deus. É por isso que o Pietro Baldi ele fala de monismo. Só existe uma substância. É isso que às vezes no Espiritismo existe uma confusão, né? Que se fala de transcendência e imanência, em que se vê Deus apenas no sentido de transcendência. E o Pietro Baldi ele vai fazendo essas uniões em tudo. Ele une ciência e espiritualidade, ele une criador e criatura, porque se nós não tivéssemos nascido da substância de Deus, nós não seríamos filhos de Deus. Então essa visão de que Deus pegou uma substância que estava fora, no caso o fluido cósmico universal, que na ciência talvez poderia falar do campo de Higgs, que é o campo da vibração dessa sopa cósmica, que vai surgir tudo. Porque isso tudo é Deus, é a própria essência de Deus. Só existe uma coisa, Deus. Só existe Deus. E Deus se manifestou em criaturas, que somos nós. Então, assim, repetindo aqui, né? Quando ele nos cria, surge a dualidade. Assim, nesse mundo puro, surge a dualidade. E nesse mundo existe a lei. Então nós somos essa parte que foi contra a lei. Porque ele não criou seres escravos. Ele não criou cópias de si mesmo. Ele criou pensamentos autônomos com sentimentos próprios. E nessa visão que o Pietro Baldi fala de sistema, Deus é o Sol. Nós somos satélites rodeando esse grande Sol, vibrando na mesma nota musical de Deus, no mesmo campo de Deus. E nós, essa parte da criação, que para Pietro Baldi já era concebido acontecer isso por Deus, essa consciência cósmica, essa parte ela evitou vibrar no campo de Deus. Então é isso que é cair em trevas, entendeu? Quando a gente fala demônio, a gente fala diabo, somos nós, porque nós viramos as costas para Deus. Tudo aqui que eu estou falando é uma forma figurada de tentar dizer isso. Então esse ser que era puro, esse ser que não tinha forma, esse ser que não era grosseiramente material, ele foi caindo em campos, até um campo cada vez mais pesado. Então ele foi no fundo do poço das trevas. Então, simbolicamente, na Bíblia fala, e Deus disse, faça-se a luz. Então Deus, ele se manifestou, ele veio
também com esses seres que caíram para reerguer esses seres que somos nós. Essa é a visão inspirativa do Pietro Baldi. Então faça-se a luz e vai surgindo o cosmos, onde tudo estava escuro. E começou todo esse processo que a ciência vai descrevendo brilhantemente dentro de um campo relativo de conhecimento, né? Aí começa tudo aquilo. Começa uma vibração no campo quântico, vai surgindo processos ali, com as partículas fundamentais, o que era para dar errado, dá certo. Tinha tudo para dar errado. Isso que a ciência questiona. Mas tudo deu certo. Então essas leis, essas forças, que na verdade é a presença de Deus de forma inteligente, ela vai reconstruindo tudo, sabe? Ela vai reconstruindo tudo. Então a consciência, ela cai adormecida, sabe? Aí lá no Livro dos Espíritos fala, nasceu simples e ignorante. É uma interpretação do segundo momento, né? Que eu já falei aqui. Então a inteligência começa a aflorar de novo. Os sentimentos começam a aflorar de novo. Mas dentro de um mundo de dualidade entre o bem e o mal. Só que essa força da criação, ela é maior, né? Que é a presença imanente de Deus, que é a lei do universo. E começa o processo da evolução, ou seja, unindo criacionismo e evolucionismo. Isso é o que o Pietro Baldi chama de monismo. Deixa eu ver o que eu sigo aqui. Então ele fala assim, ainda que existam padrões, eu vou falar disso aqui, eu não queria falar, mas eu vou falar. Ainda que existam padrões, isso aqui são adaptações que eu fiz ao capítulo. Ainda que existam padrões de espécie, há sempre um traço de individualidade nas formas. Porque quando vai surgindo o universo, desse processo de queda de dimensão da consciência, vai surgindo a diversidade, uma riqueza de formas. A gente pode ver, olha aí o tanto de formas diferentes que existem no mundo, no cosmos. Então, como se cada ser trouxesse em si, cada ser traz em si um selo único. Então isso justifica que no processo de criação, Deus não criou cópias. Ele criou individualidades da mesma essência dele. Ele criou individualidades. Por isso que nós não somos robozinhos de Deus, nós somos seres autônomos. E aquela parte que ficou no sistema, ela preferiu continuar num processo de evolução, não nesse sentido de evolução da matéria, viu? Porque a evolução, na verdade, ela acontece só no campo da matéria. Talvez a gente possa colocar de aprendizagem, né, de aumento da sabedoria, mas nunca maior do que Deus, né? Porque a grande consciência, ela é maior, né? Se eu sou um planetinha Terra, eu não posso ser maior que o Sol, usando um símbolo aqui para vocês entenderem, né? Mas eu vibro, eu orbito o campo quântico de Deus como consciência. E essas consciências que se fecharam no que a gente pode chamar de egoísmo, deixaram o altruísmo. Então são peças desse relógio que entraram em estado de parafuso, em estado de perturbação, em estado de, vou usar outras palavras aqui, loucura. E foram perdendo a consciência, até que entraram num estado máximo de condensação. Matéria, átomo. É igual a gente pensar assim, por que nas formas, por que existe uma manifestação de inteligência nas formas? A gente percebe isso de uma forma muito rudimentar numa planta, mas a gente percebe alguma manifestação de inteligência ali, um determinismo da natureza. Então ela vai procurar formas com que ela vença os ataques de predadores. Às vezes ela desenvolve um espinho. Você chegar ali perto, você toca, você sente o espinho, é uma proteção dela. Isso não é uma manifestação de inteligência?
Então é a consciência acordando nas formas primitivas. Se a gente pegar um animal, a gente já vai ver isso mais assim num estágio mais adiantado. Por exemplo, um cão. Um cão ele aprende muita coisa, né? Assim, que é muito maior que o que a planta aprendeu. E quando a gente chega na espécie humana, muito mais ainda, né? A capacidade de construir e de destruir. Ou seja, esse campo da dualidade, né? Do bem e do mal, mas da consciência que vai se despertando. Perceber esse processo em que a consciência ela vai avançando nos reinos, nas formas. Então ele fala assim, como se cada ser trouxesse em si um selo único, ou seja, essa individualidade que nasce com a criação. Uma digital própria, visível na diversidade da natureza. E pode ver, cada ser, por exemplo, pode ter gatos, né, que tem, você olha para os gatos e fala, esses gatos são iguais. Ou você vai pegar dois gêmeos, vai falar, eles são iguais. Mas e a individualidade deles? E o comportamento deles é o mesmo? Não é, né? Por quê? Porque são consciências diferentes, não são cópias. Manifestam de forma diferente, são personalidades diferentes. É a multiplicidade surgindo na unidade. Por isso que eu falo, a evolução vai criando formas diferenciadas, justamente para a evolução acontecer, né? Porque se tivesse só uma forma, a evolução, esse despertar da consciência novamente, demoraria muito mais tempo, sabe? Então vai passando por esses reinos tão diversos, sabe? E cada vez que a gente vai evoluindo, essa forma, por exemplo, essa forma humana, ela daqui a alguns séculos, porque o processo é lento, os cientistas, os biólogos, eles vão ver diferenciação entre o ser humano, desse do século XXI que está aqui falando, de outros séculos futuros, porque a gente vai ter que se adaptar ao clima, à tecnologia, né? Às vezes a gente pode adaptar, não sei, eu vou usar uma viagem aqui, talvez as mãos vão ser de uma forma diferente, pelo tanto processo de mexer com a tecnologia, né? Do manuseio. Então, assim, o próprio corpo, né? Que é a manifestação grosseira da matéria, onde a consciência se manifesta, ele vai se desenvolvendo à medida que a consciência vai avançando. A gente não faz aqueles exercícios imaginativos. A gente pensa assim, por exemplo, a gente imagina que tem um sistema planetário que existem alienígenas. Dificilmente a gente imagina que eles tenham as nossas formas, né? A gente imagina sempre uma diferença. Mas por que isso acontece? Porque a consciência ela vai evoluindo e as formas precisam evoluir também para que essa consciência habite essas formas. Às vezes vai ser um cérebro diferente, uma forma de cabeça diferente, olhos diferentes, entenderam? Hoje a ciência moderna descreve o surgimento e a organização do universo como resultado de uma série de ajustes extremamente delicados nas chamadas 4 forças fundamentais da natureza. É o que eu comecei a falar aqui para vocês. Esses fenômenos conhecidos como sintonia fina do universo. Uma espécie de equilíbrio quase improvável que permitiu, a partir de um caldo primordial de energia, a formação dos átomos, moléculas e, por consequência, toda a estrutura cósmica e biológica que conhecemos. Então, assim, quando a gente usa esse termo sintonia fina, que é um termo que a ciência usa para explicar como que nesse caldo cósmico, como que essas 4 forças, que eu falei que a força forte, a força fraca, a gravidade, acho que é o campo elétrico, eu sempre esqueço esse. Essas forças, elas estabeleceram o próprio destino do surgimento do universo. Eu não tenho conhecimento sobre isso, eu vou tentar arriscar aqui. Por exemplo, a força forte, ela vai atuar dentro do átomo para que o átomo não se desagregue o seu núcleo, porque existe princípio de atração, de repulsão.
existe a nuvem que envolve ali o átomo, né, que é a nuvem de elétrons. Então tudo isso influencia. E existe cálculos que a ciência conseguiu avançar, cálculos matemáticos, né? Estou falando de uma área que eu não conheço aqui, viu? Que mostram um equilíbrio fantástico dessas forças, dessas 4 forças conhecidas, né? Que fez com que o improvável acontecesse. Então, tudo isso fez com que os átomos cumprissem um determinismo, né? A gravidade fazendo com que sistemas, as galáxias, né, criassem sistemas e mantessem um equilíbrio, mesmo tendo a força da entropia, né, que é a força que vai criando o caos. Então, nisso aqui, ó, é uma barreira que a própria ciência se embaraça, porque ou você fica acreditando em tantos acasos para explicar o que era improvável de surgir, ou você começa a pensar que realmente existe uma inteligência criadora, uma mente cósmica criadora de tudo. A ciência se embaraça nessa parte. E uma parte dos cientistas, eles acham interessante caminhar por esse estudo da consciência. Hoje muitos cientistas já estão estudando a consciência. Não a consciência no sentido material, mas a consciência transcendente. Ou tudo é matéria no universo, ou tudo é consciência. E não é fácil, fica difícil entender que tudo é consciência. Eu não estou falando com vocês, vocês não estão me ouvindo e entendendo? Isso não é um mistério? Ou vocês vão falar para mim que é apenas um processo da evolução, que formou isso, que formou aquilo, que as células, babá, e surgiu um cérebro. Vocês são tão inocentes assim para pensar dessa forma? Pois é, então, uma parte dos cientistas, eles começam a estudar a consciência. Por isso que o Pietro Baldi fala, né, que nós estamos entrando na era da consciência, desculpem, na era do espírito. Ou seja, né, dessa manifestação inteligente. E a gente só percebe isso aqui no planeta Terra, né? Porque nós só temos aqui essa ilhinha, esse pálido ponto azul, como dizia o Carl Sagan. Mas, assim, podem ter certeza, sabe? A vida se manifesta no universo plenamente. Assim, existem dimensões também no universo, sabe? Existem dimensões também. Esse aqui é um outro assunto, não vou entrar nisso aqui. Então, assim, as 4 forças que a ciência coloca, né, que é a força forte, ela mantém unidos prótons e nêutrons no núcleo do átomo, no núcleo atômico, né? Mesmo com a repulsão elétrica entre as cargas positivas. Força fraca atua dentro do núcleo e é responsável pela desintegração, isso aqui é interessante, radioativa, como decaimento beta, permitindo a transformação de um tipo de partícula em outra. O que conduz à renovação da matéria e sua passagem para outras formas mais leves e sutis. Isso aqui tem muito a ver com essa fase beta, né? Mas é assim, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Acho que é Lavoisier, né? Aqui, ó. É essa ação dessa força fraca, né? Porque as formas, elas não podem ficar, falando aqui de novo para vocês, o espírito chamado consciência, ele precisa habitar as formas, e as formas precisam se adaptar ao espírito, porque o espírito molda as formas. Então, essa força fraca é uma forma da ciência dizer que está acontecendo constantemente, permanentemente no universo. A gravidade, que é a menos conhecida pela ciência, é a mais fraca entre as 4, mas essencial para manter unida grandes estruturas como os planetas, como nós sabemos, estrelas, galáxias, dá estabilidade ao universo em escala cósmica. No outro vídeo eu lembro que eu fiz até uma comparação, né, falando que são ilhas de vida no universo. Porque se a entropia ela vai gerando tudo ao caos, essa desagregação, a força-gravidade ela vai criando ilhas nas galáxias, onde vão surgindo os planetas, e a vida vai se manifestando.
Nós usamos muita referência de vida do ponto de vista do planeta Terra, né? Mas no próprio Livro dos Espíritos nos põe a refletir. A gente imagina muito vida, a gente imagina muitas coisas nesse sentido antropológico, nesse sentido biológico do que nós somos. Mas a vida ela é muito mais do que isso. Ela é rica, ela pode se manifestar de outras formas. Por exemplo, os peixes, eles vivem debaixo da água. Nós respiramos de fora. Então, em outros planetas, podem existir outras formas de estruturas biológicas, estruturas menos materiais, onde essa forma, a forma beta já está muito mais atuante. Então, o nosso modelo apenas serve, talvez para... É claro que, assim, no universo pode ter outros modelos que nós buscamos, né, de formas de vida, que se manifestaram como a nossa, que aconteceu aqui, por ter uma estrela, né, que traz luz para o planeta, vai gerar fotossíntese, toda aquela coisa, né? Mas existem outras formas. Logicamente, a gente pode entender isso, onde a vida pode se manifestar de uma forma diferente. Pietro Baldi, interpretando o universo, estou olhando aqui, já tem 41 minutos, sobre uma perspectiva espiritual e científica, organiza essa mesma dinâmica em 3 aspectos fundamentais da manifestação. Isso aqui é o começo de tudo. O estático é a forma aparente, estável, que resulta da condensação da energia. Por exemplo, os átomos e moléculas. Aqui é quando vai vibrando o campo, né, o campo quântico, que a gente chama de campo de Higgs hoje. Ocorre uma vibração lá, que chama de partícula de Higgs, que é uma vibração nesse campo. Vai começar um processo com esses elétrons básicos, né? Eu ia falar nome aqui, não vou nem falar porque eu não tenho conhecimento sobre isso, para tentar me aventurar aqui numa coisa que eu não domino. Aqui a gente está falando só o básico. Então, assim, vai surgindo esse determinismo divino. Faça-se a luz, faça-se a vida, faça-se a evolução. Criacionismo e evolucionismo dando as mãos. É o monismo, falando aqui de novo para vocês. Então, desse estado estático, que a energia se condensa, né? E vai formar aí as partículas, começam a vibrar muito rápido, dá essa impressão de existir matéria, mas na verdade é apenas energia, né? E a consciência está ali comandando, ainda de forma inconsciente, na verdade, Deus manifestando, né? E nós temos o aspecto dinâmico, o movimento interno das partículas, as rotações, vibrações, trocas de energia, que mantém tudo em constante transformação. Então é o movimento, né? Ele é o pai de tudo. Conceitual, estático, dinâmico, conceitual. A lei ou princípio inteligente que governa tudo isso, uma inteligência imanente que orienta a evolução das formas e do universo. Ou seja, a consciência presa nos átomos desperta e começa o processo de evolução, né? Então não é só o que a ciência vê, não é só matéria, é a consciência, falando aqui de novo para vocês, ou existe só matéria ou existe só consciência. Se você falar que existe só matéria, eu vou falar para você que você não está pensando. Você não está falando, você não existe. Você é um produto da consciência que está manifestando na matéria. Ou seja, enquanto a ciência descreve o como, o Baldi propõe o porquê. Ele vê nesse conjunto de forças e leis uma unidade viva e inteligente, que transforma energia em formas e consciência num processo contínuo e ascendente de evolução. Então a consciência começa a despertar, né? Ela começa esse processo de evolução habitando as formas. Isso aqui no cosmos inteiro. Não é só o planeta Terra. É no cosmos inteiro. O Baldi afirma que os 3 aspectos da realidade, o estático, o dinâmico e o conceitual, desculpem aqui, próprios da fase beta, essa fase que nós estamos falando aqui, que é a fase da energia, tende-se a fundir em uma única expressão mais integrada. Essa convergência tornará o processo evolutivo da consciência mais ágil, direto e profundo, com menor resistência imposta pelas formas materiais. É aquilo que eu comecei a falar para vocês aqui no início do vídeo, né?
nós estamos na fase beta. Nós entramos nela, estamos saindo da fase gama, que é a fase da matéria mais grosseira. Então essa matéria ela começa a se irradiar e ela começa a acelerar o processo da evolução. A gente vê isso falando novamente aqui para vocês, vê isso mais no que a gente vai criando, que a gente chama de tecnologia. Olha o quanto que isso acelera o pensamento. Olha as consequências que isso está trazendo, mas isso faz parte do processo, viu? A evolução é um processo árduo, sofrido e faz parte. Mas o que é exatamente a fase beta? Trata-se do estágio que sucede à fase gama, que eu falei aqui. A fase da matéria densa, repetindo. No qual a consciência, antes fortemente condicionada pela rigidez da matéria, começa a se libertar do peso, da lentidão, das limitações físicas. Então a gente começa até a exteriorizar isso. Nós vamos criando formas, né, que acelerem o processo. A gente vê também, assim, esse processo, ele também implica em sofrimento, sabe? O que eu quero falar aqui? Não vou entrar nisso, mas vou falar um pouquinho. A tecnologia, ela vai substituindo o trabalho mais grosseiro, o trabalho mais braçal, até parte do trabalho intelectual. Mas esse processo de aceleração, ele tem que acontecer, sabe? É claro que a gente vai passar pelas consequências, porque nós escolhemos evoluir nesse estado de matéria. Então isso explica o sofrimento, isso explica a dor, que acontece desde os princípios da natureza, em que um ser mais forte, ele faz do outro uma presa. E no campo dos seres humanos, o ser mais astuto, falando aqui logo, ele faz o outro de bobo, né? E ele consegue ganhar dinheiro, ele pode se tornar um coach da vida, né? Sendo irônico, eu tenho essa parte da ironia aqui, não consegui me conter. Mas vamos seguir aqui. Então o espírito vai domando a matéria e se desgarrando dos impulsos primitivos ditados pela matéria. A substância agora mais sutil se expressa sob a forma de energia, fase beta. A consciência deixa de apenas habitar a matéria para interagir com mais liberdade e inteligência com as forças do universo. Porque se a consciência ela vai despertando, ela começa a compreender mais essas leis do universo. Por exemplo, falando assim de uma forma mais materialista, nós criamos os aparelhos que conseguem satélites, monitoram o clima. Então a gente sabe quando vai vir uma tempestade, coisas que estão fazendo que pode levar à seca. Isso é o despertar da consciência. Então a consciência ela começa a perceber também a forma com que nós interamos com o meio ambiente. Então nós criamos essa tecnologia porque a consciência ela ampliou o seu nível de conhecimento. E ela começa a se manifestar não só interiormente, mas exteriormente. E ela vai cria a internet, ela começa a lançar foguetes para o espaço, ela põe satélites para monitorar o clima, e ela também faz as suas bombas nucleares, né? Esse é o lado perigoso de se comer novamente da árvore do fruto da árvore do conhecimento, né? A simbologia bíblica lá da expulsão do paraíso. Nós somos aqueles que foram expulsos do paraíso, mas não é essa interpretação que a gente pega na Bíblia. Achar que existia um jardim do Éden, na terra ali, que Adão e Eva estavam ali, isso é simbólico, pessoas. Isso é simbólico. Não leiam as coisas ao pé da letra. Esse paraíso é o mundo original, é o mundo de Deus, é o mundo da consciência pura, onde não existe forma, não existe árvores. É simbólico isso, não é difícil entender isso não. Então aquilo ali é uma narrativa simbólica do que foi a queda. A expulsão desses anjos também é uma linguagem simbólica, sabe? Falar em seres de asa é uma forma simbólica também. Entendam isso. Nós não temos formas, originalmente nós não temos forma. Originalmente nós somos apenas pensamento
irradiando sentimentos. Só que como nós caímos nesse processo de queda, pelo ego, os nossos sentimentos estão invertidos, estão deturpados. Então existe essa paixão em excesso, existem os desequilíbrios, existem os impulsos, porque esse estado de pureza simbolicamente do paraíso, onde nós éramos plenamente inteligentes, sábios, não como Deus, mas vibrando na esfera de Deus, nós invertemos isso pela nossa própria escolha. É aí que está o livre-arbítrio. Então nós perdemos esse livre-arbítrio, caímos num campo muito grosseiro, onde essa energia era muito, muito, muito densa, matéria, e começou o processo novamente de evolução. Na verdade, a matéria é apenas movimento condensado. Acho que eu pulei uma coisa aqui, espera aí. Não pulei não. Então, aqui, eu vou passando aqui. Na verdade, a matéria, a gente chama de matéria, é apenas movimento condensado. Que eu falei, as partículas elas aceleram demais, né? E vai dando a impressão de criar formas, porque se condensam em um ponto em alta velocidade. A sensação de solidez, de fazer isso aqui, ó, solidez, com que as partículas subatômicas, como os elétrons, giram ao redor do núcleo atômico, aquilo que chamamos de massa é apenas consequência dessa velocidade. São bolsas de energia concentradas no microcosmo. O átomo, o próton, possui carga positiva. O elétron possui carga negativa. E o núcleo é composto de próton e nêutrons. Quando os campos de elétrons de dois átomos se aproximam, suas cargas negativas se repelem, criando a resistência ao toque. É isso que eu estou falando. Nós não existimos do ponto de vista de acreditarmos que nós somos essas formas. Essas formas vão se transformando, elas voltam à substância. Então a gente tem a impressão de fazer isso aqui, ó, está tocando na matéria. Isso aqui é uma sensação de repulsão de elétrons, que eles não deixam que nós toquemos de verdade. Então o nosso corpo, a parte sensível, nervosa, né, ela faz uma leitura e dá essa impressão de nós termos tocado, né, em algo. Porque se fosse assim, nós atravessaríamos, colocaríamos a nossa mão em uma mesa e atravessaríamos do outro lado. Nós colocaríamos a mão numa parede e atravessaríamos do outro lado. Nós fazemos isso? Não fazemos. No mundo espiritual, você acredite ou não, nós continuamos vivos. Então essa consciência, ela habita uma forma que no espiritismo a gente chama de perispírito. É uma forma material ainda, só que ela é mais sutil. Então, o que a gente vai chamar de espírito, na verdade não é o espírito ainda. O espírito se manifesta no estado alfa. O espírito é o estado pleno, onde não existe forma mais. Então, nesse mundo espiritual, que é um mundo material ainda, só que ele é mais sutil, quando a gente deixa esse corpo, a gente volta para esse mundo, é uma dimensão mais sutil da matéria. Então, a gente consegue atravessar paredes. A gente consegue volitar, que no espiritismo chamamos de volitar, né? Assim, a gente não vai se arrastar na matéria, porque a gente está habitando uma forma de matéria mais sutil. Então é isso que a gente chama de espírito, mas na verdade não é o espírito ainda. O espírito está ali, né? Porque o espírito é a única coisa que existe. E a gente está chamando aqui de consciência, né? A gente vai se manifestar. Então, às vezes, assim, a pessoa fala assim, fulano viu a avó dele. É porque aquela consciência que está no outro plano, às vezes por um determinismo até de Deus, uma coisa assim de mérito, alguma coisa, ele quis se mostrar, né? Então ele assume aquela forma que foi conhecida no mundo material quando ele esteve aqui, entendeu? Então é aquela forma que a gente chama de perispírito, que ainda é uma forma material. Não vou entrar nisso aqui porque isso aqui não é o objetivo aqui desse capítulo. Deixa eu ver aqui, o que eu falo mais? É tanta coisa aqui, eu acho tão gostoso falar disso aqui, sabe? Então ele fala assim, ou seja, não há atração entre os corpos,
Quando eles se encostam, a repulsão é a questão dos elétrons, dos campos elétricos, entre as cargas negativas dos elétrons. E essa interação é o que gera a sensação tátil. Tátil aqui, ó. Tátil, mesmo que a nível atômico. Um átomo nunca chega a tocar diretamente nos outros. Essa questão do som aqui, ó, é porque existe matéria. Então o som ele se propaga onde existe matéria. No espaço a gente não vai ouvir o som, porque falta essa matéria. Quando a gente joga uma pedra na água, acontece aquele campo, eles já viram aquele campo de vibração formando ondas? Ali são partículas que foram impulsionadas por aquele toque daquela pedra, né? Que, isso aí é uma visão dos campos elétricos, sabe? E faz com que aquilo ali vibre e vai formando aquelas ondas que a gente percebe no mar. Ah, desculpe, na água, né? Na água. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Estou olhando o tempo aqui, quando chegar a 1 hora eu vou parar, já está chegando a 55. Depois eu termino. Eu vou parar aqui, eu já estou cansado. Eu acho assim que eu trouxe aqui muita coisa interessante para vocês, né? E assim, tentando fazer esse diálogo com a ciência, né? Porque o Pietro Baldi, ele prezava muito, né? A grande voz, a sua voz. O objetivo desse livro é assim, mostrar às pessoas que são céticas que elas devem pensar no espiritualismo, que elas devem pensar numa manifestação cósmica do que seja que ele chama de Deus. Porque o mundo ele não é uma manifestação cega, uma manifestação de vários acasos, mas é o que ele chama aqui de lei, né? A lei se manifesta. Então, quando surge esse mundo material, o pensamento de tudo, ele veio também com esses seres criados, seus filhos, fez-se a luz novamente, começou o processo de evolução novamente. Eu vou continuar depois, desculpe, mas já estou cansado. Grande abraço. Quem gostou, curta, comente e compartilhe o vídeo com outros. Grande abraço, tchau, tchau.